pai dos filmes slasher como Sexta-feira 13 e Halloween, com assassino de máscara, luvas pretas e lâmina brilhante e afiada. Hoje vou falar do cinema giallo, os filmes de suspense italianos. With digital grace, blonde and bright, AI Laura Vidal, a captivating sight. O termo giallo, italiano para amarelo, designa um gênero cinematográfico distinto que emergiu na Itália do século XX, combinando elementos de mistério, suspense e horror. A sua nomenclatura deriva de uma série de romances policiais pulp italianos, Il Giallo Mondadori, publicados pela Mondadori a partir de 1929, que se tornaram célebres pelas suas capas amarelas características. Essa associação popularizou o termo giallo como sinônimo de romance de mistério na Itália. A série Il Giallo Mondadori inicialmente apresentava traduções italianas de obras de renomados autores britânicos e americanos de mistério, como Agatha Christie, Ellery Queen, Edgar Wallace, Raymond Chandler, James M. Cain e Dashiell Hammett. A introdução dessas narrativas trouxe uma visão de sociedade que contrastava acentuadamente com a ficção italiana contemporânea da época. Essa influência estrangeira foi tão marcante que autores italianos começaram a escrever os seus próprios mistérios, muitas vezes adotando pseudônimos de sonoridade inglesa para suas obras. Para o público italiano, giallo possui um significado mais amplo, referindo-se a qualquer mistério de assassinato ou thriller de horror, independentemente da sua origem nacional. Contudo, para o público anglófono, o termo denota especificamente um subgênero de filmes de thriller-horror produzidos na Itália, frequentemente designados como giallo all'italiana, spaghetti thrillers ou spaghetti slashers. Os filmes giallo são, em essência, thrillers de mistério de assassinato grotescos, que combinam o suspense da ficção detetivesca com cenas de horror chocantes, caracterizadas por derramamento de sangue excessivo, cinematografia estilizada e arranjos musicais frequentemente dissonantes. No que tange à transição para a tela grande, o gênero cinematográfico giallo começou com adaptações literais desses romances de mistério, como o filme Giallo de 1933, uma adaptação cinematográfica de uma peça teatral de Edgar Wallace, intitulada The Man Who Changed His Name. A história gira em torno de uma mulher que suspeita que seu marido possa ser um assassino em série. O marco inaugural do giallo cinematográfico, no entanto, é amplamente atribuído à A Garota que Sabia Demais, 1963, dirigido por Mario Bava. Este filme, que mistura suspense e mistério com visuais estilizados, é notável pela sua cinematografia experimental e narrativa envolvente. Ele estabeleceu a estrutura de Quem é o Assassino?, com uma protagonista feminina vulnerável, mas determinada, Nora Davis, uma turista americana que testemunha um assassinato e se vê desacreditada, levando-a a investigar por conta própria em meio a uma série de crimes ligados a um assassino do alfabeto. E narrativas cheias de reviravoltas e pistas falsas. Mario Bava é amplamente reconhecido como o padrinho do giallo, e é creditado por ter inventado o gênero. As suas contribuições foram fundamentais e transformadoras, estabelecendo as bases para a mistura característica do gênero de mistério, horror e visuais estilizados. Os filmes de Bava são marcados por uma tensão atmosférica intensa, uma manipulação magistral de luz e sombra, e um uso revolucionário de cores vibrantes, vermelhos, azuis, verdes, para transmitir humor e criar uma sensação de desconforto. As suas composições pictóricas tornaram-se uma marca registrada. Entre os seus filmes mais importantes destacam-se o já citado A Garota que Sabia Demais, 1963, considerado o primeiro filme giallo. 6 Mulheres para o Assassino, 1964, também conhecido como Blood and Black Lace, um dos seus filmes mais influentes, elevou a fórmula do giallo a novos patamares.
solidificou a imagem icônica do assassino mascarado, de chapéu, gabardine e luvas pretas, empunhando uma arma brilhante que assassina modelos glamorosas num ateliê de moda, em busca de um diário revelador de escândalos. Este filme é aclamado pela sua paleta visual marcante, tensão atmosférica e brutalidade sem precedentes, retratada com uma direção elegante. Reação em Cadeia, 1971. Também conhecido como Twitch of the Death Nerve ou A Bay of Blood. Frequentemente citado como um precursor do subgênero slasher, este filme é uma exploração brutal de ganância, traição e assassinato, centrada numa disputa de herança. Deslocou o foco para uma alta contagem de corpos e para o espetáculo do assassinato, apresentando cenas de morte gráficas e inventivas que influenciaram diretamente os filmes slasher posteriores. O uso inovador de bava de planos de ponto de vista do assassino neste filme tornou-se uma característica definidora do gênero slasher. Dario Argento é uma figura central, frequentemente considerado o mestre do suspense no cinema giallo. O seu estilo distinto é caracterizado por elaboradas cenas de assassinato, o uso de atores belos e marcantes, trilhas sonoras incríveis frequentemente fornecidas pela banda Goblin, e reviravoltas narrativas surpreendentes. Os seus filmes de 1970 a 1987 são considerados os seus trabalhos mais potentes. Argento levou a cor cinematográfica aos seus limites, utilizando vermelhos profundos, sombras ameaçadoras e realces ofuscantes não apenas por estética, mas como uma ferramenta para aumentar o suspense e a tensão psicológica. A sua cinematografia emprega ângulos de câmera não convencionais, pans vertiginosos e travelings extravagantes. Entre seus filmes mais importantes destacam-se O Pássaro das Plumas de Cristal, 1970. A estreia de Argento na direção, este filme é acreditado por popularizar e moldar o gênero giallo internacionalmente. Segue um escritor americano em Roma que testemunha um ataque brutal e investiga o mistério. Demonstrou as obsessões recorrentes de Argento, a percepção de testemunhas oculares, temas de saúde mental e trauma, o papel da arte, pistas falsas bizarras e a capacidade feminina para a violência. Também marcou o início da sua trilogia Animal, Profondo Rosso, 1975, também conhecido como Deep Red. Frequentemente considerado a sua obra-prima, este filme sintetiza muitas das obsessões de Argento num pacote sinistro. Apresenta um músico, Marcus Daly, que investiga uma série de assassinatos, com temas de medo, obsessão e a psique humana. É notável pela sua complexa trama de mistério, violência gráfica, cinematografia inovadora e trilha sonora arrepiante de Goblin. O filme iniciou a longa colaboração de Argento com Goblin e a atriz Daria Nicolodi. Ténebre, 1982. Outro filme que muitos fãs consideram uma obra-prima. Ténebre segue um escritor assombrado por um serial killer, borrando as linhas entre ficção e realidade. É notável pela sua trama cativante, trilha sonora hipnotizante de Goblin, cinematografia visualmente deslumbrante e a autoconsciência de Argento e metacomentários sobre a narrativa. Apresenta cenas de assassinato de tirar o fôlego, incluindo um assassino apagando uma lâmpada com uma navalha e um plano de guindaste em 2 andares para um duplo assassinato. Lucio Fulci contribuiu com uma série de gialli influentes antes de liderar o movimento do cinema gore no início dos anos 1980. Os seus filmes giallo tendem a inclinar-se mais para o horror, com ênfase na violência psicossexual surreal e na iconografia de pesadelo. Fulci frequentemente expressava desconforto com a sua fé católica vacilante e criticava os lados moralistas e conservadores da sociedade italiana, o que se reflete nos seus filmes. Entre os seus filmes mais importantes destacam-se Uma Lagartixa em Pele de Mulher, 1971, também conhecido como A Lizard in a Woman's Skin. Considerado o giallo mais artístico de Fulci, abraça a lógica dos sonhos, apresentando edição impressionista, câmera lenta, foco enigmático e justaposições enlouquecedoras para criar uma paranoia pervertida.
Grande parte da sua violência gráfica é apresentada como alucinações, borrando a realidade e a imaginação, com um narrador não confiável e temas de perda de identidade. Nonsensevitsam Paperino, 1972, também conhecido como Don't Torture a Duckling. Este filme desvia-se dos típicos mistérios de assassinato psicossexuais, pintando um quadro sombrio, violento e deprimente da sociedade rural italiana. É significativo por ser um dos primeiros em que Fulci começou a usar efeitos de gore. O filme critica a Igreja Católica e a sociedade conservadora, destacando a procura de bodes expiatórios e a justiça da multidão contra os desajustados sociais, com violência gráfica reservada para as mortes da bruxa inocente e do assassino. 7 Notas em Preto, 1977, também conhecido como The Psyche ou Seven Notes in Black. Notado como um dos gialli mais refinados de Fulci, é o seu menos violento, com uma baixa contagem de corpos. Incorpora uma inclinação sobrenatural à sua lógica de sonho, com a protagonista a experimentar divagações genuínas que escondem pistas para uma trama assassina, e apresenta uma forte atmosfera gótica. Os filmes giallo são fundamentalmente mistérios de assassinato, introduzindo um conjunto de suspeitos e pistas, com um personagem principal, frequentemente uma pessoa inocente, não um policial ou detetive, a seguir o rastro do assassino. A identidade do assassino é tipicamente mantida em segredo até o ato final, e revelada através de um desmascaramento. O protagonista é geralmente um forasteiro, um viajante, turista, pária ou mesmo um investigador privado alienado ou desgraçado, e frequentemente uma jovem mulher. Este detetive amador muitas vezes tem sucesso onde a polícia ineficaz falha. You call this an investigation? You've done nothing. I am doing my job. Go home. O elemento mais icônico e consistente é o assassino misterioso, psicopata e de luvas pretas, frequentemente mostrado em close-ups das suas mãos empunhando uma arma afiada. Este disfarce ajuda a ocultar a sua identidade até o clímax. Os filmes giallo são amplamente reconhecidos como precursores e uma influência significativa no gênero slasher americano. Essa conexão é fundamental para entender a evolução do horror moderno. Ambos os gêneros partilham várias características distintivas. Tanto o giallo quanto o slasher apresentam uma alta contagem de corpos, sequências de assassinato elaboradas e gráficas, e frequentemente um assassino mascarado ou disfarçado. A perspectiva voyeurística e os planos de ponto de vista do assassino são elementos comuns a ambos. No entanto, existem diferenças cruciais que os distinguem. A identidade e a aparência do assassino são um ponto-chave. Enquanto o assassino slasher é frequentemente icônico e reconhecível, como Jason Voorhees ou Michael Myers, e a sua identidade pode ser conhecida mais cedo no filme, o assassino giallo tem a sua identidade oculta até o final, muitas vezes sendo alguém conhecido das vítimas, e a sua presença visual é frequentemente limitada às suas mãos de luvas pretas. Alguns filmes giallo são notáveis por serem proto-slashers, estabelecendo muitas das convenções que seriam posteriormente adotadas pelo gênero slasher. Reação em Cadeia, 1971, de Mario Bava, também conhecido como Twitch of the Death Nerve, ou A Bay of Blood, é um precursor fundamental. Este filme deslocou o foco para a contagem de corpos e o espetáculo do assassinato, apresentando cenas de morte gráficas e inventivas. O uso inovador de Bava de planos de ponto de vista do assassino neste filme foi revolucionário e tornou-se uma característica definidora do gênero slasher. Outro exemplo é Torso, 1973, de Sérgio Martino, que amplificou a violência e a ação de serial killer num campus universitário, com Suzy Kendall no papel de uma das primeiras Final Girls, demonstrando paralelos inegáveis com filmes slasher posteriores. Foi inclusive chamado de o exemplo mais antigo de um filme slasher. O uso do vermelho é extremamente comum e emblemático na fotografia dos filmes giallo. É uma característica visual marcante do gênero. Existem várias razões para isso. O vermelho é a cor do sangue,
E os filmes giallo são conhecidos por suas cenas de assassinato muitas vezes gráficas e estilizadas. O uso proeminente do vermelho intensifica o impacto visual dessas cenas. O vermelho é uma cor que evoca fortes emoções como paixão, perigo, raiva e alerta. Ele é usado para criar uma atmosfera de suspense, tensão e terror psicológico. Muitos diretores de giallo, como Dario Argento e Mario Bava, eram mestres em criar visuais impactantes. Eles usavam cores saturadas, especialmente o vermelho, para compor cenas memoráveis e artisticamente distintas. Filmes como Deep Red, Profundo Rosso, de Argento, são exemplos perfeitos disso, onde o vermelho não está apenas no sangue, mas em elementos do cenário, figurino e iluminação. O giallo faz uso extensivo de close-ups em objetos e detalhes específicos, muitas vezes de forma fetichista. Isso inclui mãos com luvas, uma imagem icônica do assassino giallo. Olhos arregalados. Bocas gritando. Objetos afiados. A câmera no giallo não é estática. Há um uso frequente de travelling suaves, zooms lentos e pans panorâmicos que revelam o cenário ou os personagens de forma deliberada, aumentando a tensão e a expectativa. Os movimentos podem ser voyeurísticos, como se a câmera fosse o olhar do assassino. Os filmes giallo são frequentemente ambientados em mansões opulentas, apartamentos sofisticados, galerias de arte, teatros ou outros espaços grandiosos, que muitas vezes parecem vazios ou assombrados. Essa suntuosidade contrasta com a violência brutal, criando uma sensação de beleza corrompida e decadência. Os personagens, especialmente as mulheres, são frequentemente vestidos com roupas elegantes, estilosas e por vezes excêntricas, que refletem a moda da época. Isso contribui para o glamour e o visual altamente estilizado do gênero, mesmo em meio ao horror. Diz pra mim quais seus filmes preferidos do gênero, curte o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos sobre cultura pop.